por que os videogames estão tão caros e não abaixam o preço de tudo que a gente vê na indústria de games. No vídeo de hoje você vai entender um pouco mais sobre esse segmento, por que o console tá tão caro, por que é mais fácil você encontrar talvez aí um diamante no oceano do que um PlayStation 5 para vender na loja da sua cidade, por que uma placa de vídeo aqui no Brasil custa mais que um carro popular às vezes. Então, se arruma na cadeira e vamos que vamos. Teve um mood diferente, teve um mood tô esquentando. Então custa 2.000. Sim, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Salve galera, LKZ aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje a gente vai justamente explicar um pouco por que a gente tá tendo tanta dificuldade de encontrar alguns itens de games aqui no nosso mercado, como também preços que estão crescendo muito. A gente não entende exatamente, a gente acha que é crise, a gente acha que é alta do dólar. Isso tudo de certa forma também ajuda a realmente as coisas ficarem um pouco salgadas aqui em territórios tupiniquim, porém, entretanto, contudo, todavia, é muito mais uma crise de indústria que tá assolando o planeta Terra inteiro, e a gente vai explicar ela um pouquinho no vídeo de hoje aqui pra vocês. E antes mesmo de conseguir responder essas perguntas logo, é preciso que a gente faça uma introdução breve, na verdade, sobre vários fatos, factoides e acontecimentos no planeta Terra que conseguem explicar um pouco por que as coisas não estão dentro do seu devido padrão. É justamente a crise de semicondutores e de componentes eletrônicos, galera. Sim, infelizmente, por vários probleminhas que aconteceram no planeta Terra, o ramo da tecnologia meio que está ameaçado nesse sentido, e você enxerga justamente isso nos preços dos itens que precisam e necessitam desse tipo de coisa que é utilizado para poder construir a infraestrutura desses equipamentos e que nós, meros mortais e leigos, não fazemos a menor ideia. Eles estão entre os produtos mais comercializados no planeta Terra. Eles pedem apenas para, de fato, automóveis, petróleo refinado e petróleo bruto. Petróleo, falei errado, petróleo, né? Então, galera, vocês já entenderam que basicamente a falta de semicondutores, essa crise na indústria de semicondutores é algo que, para nós, meros mortais, passa despercebido, mas é extremamente importante na indústria. A gente pode elencar alguns fatores principais a justamente a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que querem sempre desenvolver produtos cada vez melhores e com grande massa para conseguir conquistar cada vez mais fatia de mercado. E essa competição, por assim dizer, extremamente desenfreada, acaba acelerando demais a indústria de modo geral, e às vezes a gente sequer sabe para onde é que tá indo muito o rumo das coisas. Então, realmente, os Estados Unidos e a China estarem duelando aí nos últimos anos, acabou acelerando as coisas de modo que pode ter sido até, de certa forma, um pouco desenfreado. E, obviamente, galera, se você tem algo desenfreado acontecendo, o consumo dos seus insumos para que esses produtos e serviços sejam desenvolvidos, a matéria-prima também vai ser consumida de forma desenfreada. Outro fator que foi extremamente impactante, acreditem se quiser, foi a mudança climática ao redor do mundo, principalmente em Taiwan, onde está localizada a TSMC, a principal fábrica de semicondutores do mundo. E de fato, galera, essas mudanças climáticas realmente foi muito sério de verdade. Em 2020, só pra vocês terem uma noção, galera, a cidade de Rizhinchu, não sei falar o nome disso aqui. Alguém me ajuda. Gente, é sério, alguém pesquisa, porque senão eu não vou conseguir fazer o vídeo. Enfim, vai estar aparecendo, vocês querem que... Eu queria muito saber falar. Consegue pesquisar, Luma? Em 2020, a cidade de Hsinchu, como a gente acabou de aprender pelo Google Tradutor, onde está justamente localizada a TSMC e a MediaTek, começou a sofrer com a maior seca nos últimos 56 anos no país. E só pra vocês terem uma noção, galera, o quão isso é problemático, de fato, pra essa indústria em específico, a TSMC, essa empresa gigantesca que produz a maior quantidade desses componentes no planeta Terra, chega a consumir 34 milhões de litros de água em um dia. Por conta desse consumo absurdo dessa empresa para a produção desses componentes eletrônicos, não só essas companhias e o meio industrial, mas também a própria população de Taiwan tiveram que passar por medidas de racionamento e reutilização de água, justamente para conseguirem suprir as demandas da indústria e ao mesmo tempo também suprir a demanda da própria população de ter água para conseguir, né, enfim, sobreviver de certa forma. Então, realmente você percebe que até mudanças climáticas conseguiram afetar esse setor, justamente porque polos de produção desses componentes acabaram sendo afetados por essa mudança climática. E como se isso tudo não bastasse, galera, a gente também tem a cereja em cima do bolo, de uma maneira até sarcástica e quem sabe até um pouco triste, que obviamente foi a pandemia. Chegando mais ou menos em 2020, galera, a pandemia assolou todo o planeta Terra, obviamente, como vocês já sabem, o que acabou gerando um lockdown em praticamente todos os países pelo nosso globinho. E justamente uma das principais medidas para evitar o aumento do número dos casos da Covid-19 era justamente fechar espaços de convívio em massa. Então, essas fábricas, inclusive, que conseguiam suprir, né, a demanda da indústria como um todo, foram fechadas a tempo indeterminado, fazendo com que a produção caísse absurdamente. Então, é muito fácil a gente deduzir como é que a pandemia também acabou afetando esse setor. A gente viu isso basicamente em todos os setores da nossa sociedade de maneira geral, e o de semicondutores também não seria diferente. Agora, galera, você une todos esses fatores e você começa a entender um pouco mais de por que esses semicondutores estão se tornando quase artigos raros que a gente não acaba encontrando no mercado. Pandemia, guerras territoriais, comerciais, mudanças climáticas, isso também sem contar na oscilação dos valores das moedas, porque o planeta Terra inteiro, durante esses momentos todos de instabilidade, tiveram
oscilações socioeconômicas muito grandes e a gente, quanto Brasil, não tendo uma moeda tão forte há muito tempo, acaba tomando uma rebordosa muito maior. Os carros populares aqui no Brasil, por exemplo, galera, estão custando um valor extremamente alto, o que não faz o menor sentido. Isso tudo é reflexo justamente desse aumento do valor dos semicondutores. Para quem não sabe, e como eu falei também no início do nosso vídeo, os semicondutores estão sendo um dos produtos mais comercializados do mundo e a gente também tem os carros desse panteão. E para quem não sabe, semicondutores é um dos itens mais importantes para justamente a construção de um carro. Então, você acaba tendo uma necessidade muito grande de semicondutores para toda a indústria e também para indústrias que são as maiores em vendas no planeta. Se tem muito carro vendendo, precisa de muito semicondutor. Se esse semicondutor está extremamente caro, o preço do carro também vai subir. E isso também, obviamente, reflete no nosso vídeo aqui em relação ao preço dos itens do mercado de games de maneira muito direta. Só pra vocês terem noção, galera, em relação aos carros, que eu acho que consegue ser um pouco mais abrangente pra todo mundo aqui do vídeo, tem gente que cobrou comprando o carro em 2019 e estão conseguindo vender eles valorizados em 2022. Isso não faz o menor sentido e nunca fez, mas por algum motivo agora tá dando super certo. Geralmente uma peça após sair da loja, ela acaba perdendo o valor, mas justamente por conta dessa crise, os valores de peças usadas, de carros usados, estão conseguindo ser super valorizados a ponto de você conseguir ganhar lucro em cima dessa desvalorização de um carro quando ele sai da loja ali a quilômetro zero. Realmente é um negócio muito estranho e o nosso bolso que o diga, realmente o negócio tá muito pesado. E voltando justamente para o nosso segmento, galera, a mesma coisa acontece justamente com as placas de vídeo, processadores, placa-mãe e vários outros componentes dos computadores, periféricos e videogames que a gente tanto consome no nosso ramo de tecnologia. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, em 2021 chegou um determinado tempo em que uma placa de vídeo top de linha era quase o mesmo valor de um carro popular semi-novo aqui no Brasil. Então não era uma piadinha que eu tinha feito no início do vídeo, sim, de fato, chegamos em um momento aí de você ter realmente umas placas de vídeo no valores exorbitantes que não fazem o menor sentido aqui no Brasil. Um detalhe importantíssimo que vocês precisam saber é que essas grandes empresas que trabalham com semicondutores, elas têm já um cronograma, por assim dizer, de planejamento de anos e não de meses. Isso significa que nem na pior das hipóteses, eles estavam esperando esse rollback, né, esse drawback, não vou falar o nome em inglês porque eu não sei qual é o termo certo para usar isso. Eles não esperavam de fato, em hipótese alguma, essas crises subsequentes em vários setores diferentes, atingindo ali um país líder na produção de semicondutores e também, obviamente, uma pandemia. Eu acho que ninguém se preparou até de fato ela chegar. Essas empresas gigantescas, com esses planejamentos realmente a longo prazo, não esperavam uma pandemia que conseguisse fechar mais de 80% das fábricas ao redor do mundo, fazendo com que você tenha uma queda na produção absurda e, além disso, se vocês pararem para pensar, galera, os empregos que foram para EAD, escolas e faculdades migrando realmente para esses modelos digitais, acabam consumindo mais o mercado de tecnologia. Então você tem ali um nível de produção caindo absurdamente, também um nível de necessidade de consumo aumentando também exponencialmente. Obviamente essa disparidade faz com que as coisas meio que saiam do eixo e as engrenagens se desencaixem e o carro desça a ladeira, meu amigo, totalmente desenfreado e sem ninguém para conseguir controlar. E com isso tudo dito aqui para vocês, é justamente a pergunta de $1 milhão e que todo mundo quer responder. E aí, quando é que essa crise de semicondutores finalmente vai acabar? Ou quando finalmente a gente vai conseguir estabilizar novamente o nosso mercado para atender a demanda real que está tendo e também com os preços que de fato façam sentido? Bom, galera, só para vocês terem um entendimento, muitos especialistas afirmaram ainda em 2020 que a expectativa era de que agora, mais ou menos na segunda metade de 2022, as coisas já estariam mais ou menos resolvidas. Entretanto, não é bem assim que funcionou. Assim como disse o fundador da Dell, o Michael Dell, as coisas estão retomando aos eixos de maneira muito lenta e gradual. Isso também se dá, na minha humilde opinião, porque realmente a gente ainda tem várias variáveis que estão acontecendo, de guerras territoriais, de problemas ainda socioeconômicos, outros vírus aparecendo, a galera morrendo de medo de lockdown de novo. Então as coisas estão voltando, mas em passos de tartaruga e não se estabilizaram como todo mundo gostaria. A expectativa agora é que isso dure por mais alguns longos anos, com a previsão, segundo o próprio Michael, um especialista, né, de uma das grandes potências do nosso segmento, que somente a partir de 2024 tudo esteja encaminhado para se normalizar de fato. Então isso não quer dizer que os preços vão cair absurdamente em 2024 e muito menos que isso vai estar de fato resolvido nessa data. E galera, ele não é um lunático que fala disso de maneira especulativa e de achismo. Só pra vocês terem noção, a Dell, galera, é uma das maiores clientes de muitas fornecedoras de semicondutores desse segmento, fechando pedidos pelo mundo todo que passam de 70 bilhões de dólares. Realmente, o cara é um grande comprador desse segmento. Se tem alguém que entende, deve ser esse maluco. Partindo da mesma opinião, galera, o CEO da Intel, o Pat Gelsinger, ele afirmou que a escassez de chips deve durar mais ou menos até 2023. Isso porque, em sua visão otimista, seria o tempo mínimo necessário para que as indústrias voltassem a ter a sua produção ali realmente a full, né, a todo vapor, para conseguir meio que tentar tirar esse atraso que a gente teve por conta de todas essas crises e também da pandemia. Para nós aqui no Brasil é extremamente importante continuarmos olhando também a questão da disparidade da nossa moeda. A gente tem que entender que nós estamos falando
baseado em práticas internacionais, preços dolarizados e, obviamente, se o dólar ele fica mais caro ou mais barato, isso acaba refletindo também nos preços de importação e exportação desse tipo de produto e, né, isso vai refletir também no nosso bolso do dia a dia, então fiquem ligados. Aproveitem muito as movimentações do mercado de games em específico quando a gente fala sobre a parte de streaming. No dia de hoje, inclusive, foi anunciado que a Sony, ela tá começando a trazer alguns grandes títulos dela que eram exclusivos para PlayStation para computador, então talvez seja mais interessante aí você tentar investir em uma plataforma que seja cada vez mais abrangente e segure um pouco a onda na hora de comprar aí talvez um PlayStation, um Xbox ou até um Nintendo. É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero demais que vocês tenham curtido, não esqueçam aí de se inscrever, compartilhar, curtir, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa crise, se vocês acham que o preço tá valendo das coisas ou realmente tá tudo muito caro. Particularmente falando, eu acho que tá um absurdo e a gente tem que lutar para que isso consiga ser abaixado o mais rápido possível pra gente conseguir jogar nossos videojuegos da melhor maneira possível. Eu sou o LKZ, esse aqui é o meu canal e eu espero vocês no próximo nível. Fui!